Eu vou arrumar a tela aqui, acho que não tá bem alinhada, agora sim. Ao vivo no Hashtag Sal. Muitos de vocês. É uma live meio agora assim, em cima da hora, porque é para falar de um assunto muito polêmico e que quando eu vi a mensagem me deu um medo assim. Eu olhei o e-mail e falei: caraca, meu, agora a internet que a gente tanto gosta de usar, que é Starlink e tem um preço razoável e tal, não vai ficar disponível da forma que a gente já vinha usando. E pô, eu fiz já um episódio sobre isso, né? E foi tão. Falei tão bem, né, da Starlink, eu pensei assim: caramba, cara, agora eu vou ter que fazer outro episódio dizendo não comprem Starlink. Mas vamos dar uma olhada nisso com calma, pra gente entender o que está acontecendo. Houveram mudanças, sim. E depois disso a gente avalia melhor o que vai acontecer. Eu vou agora só disparar aqui um link que eu preciso mandar para os apoiadores, porque também eu preciso fazer no final do vídeo e que vão ser muito legais também para você conhecer. Vou sortear mochilas do Hashtag Sal, muito bacanas, impermeáveis e que você pode. Servem de boia até, não entra água de jeito nenhum. E também vou sortear um Day Charter com um veleiro pedalinho, que é muito querido. É o Eugênio, que entrou na Amazônia, ficou um tempão, acho que um ano. Eu fiz um episódio com ele, muito bacana, um cara muito legal também de passar um tempo junto e trocar experiências. Mas vamos lá, vamos falar aqui então sobre o que aconteceu. Eu tava tranquilo no meu barco e de repente eu recebo esse e-mail que fala o seguinte da Starlink. Nos últimos 60 dias, a sua Starlink foi utilizada em áreas que violam os termos e as condições do seu plano de serviços. O seu plano não inclui serviços no oceano. Realmente eu não tenho a Starlink marítima. Eu uso a residencial, usava até agora poucas horas, mas funcionava bem em todos os lugares que eu fui, velejando, tudo, não havia problema. Até porque o serviço marítimo não existe no Brasil ainda. Então eu botei o residencial, inicialmente achando que ia funcionar só perto de terra, coisa assim, mas eu vi que funcionava super bem, mesmo quando o barco balança e tudo, em vários lugares. A partir de 9 de maio de 2023, não poderá ligar-se à internet no oceano, exceto para aceder à sua conta Starlink, onde pode efetuar atualizações à sua conta. Para garantir o serviço ininterrupto no oceano, tome as medidas antes de 9 de maio de 2023. As seguintes opções podem ser adequadas para si. Aí tá, optar por receber dados de prioridade móvel por gigabyte. Ou seja, optar por comprar dados de prioridade móvel por gigabytes mantendo o seu plano atual. Essa é uma opção de medição. Todos os dados consumidos que quando aderiu serão cobrados na sua próxima fatura mensal. Pode optar ou não para participar a qualquer momento. E cara, uma das coisas mais legais da Starlink é não ter franquia, você poder usar à vontade. E para mim que trabalha a bordo, tanta gente que trabalha com volume grande de dados, esse era o grande problema do 4G. Na maioria das cidades ou próximas às cidades, você tem internet boa 4G e que é rápida, tudo. O problema é que é muito caro, né? R$ 3, eu pagava assim tipo uns R$ 3 por giga. E quando eu uso 1 tera por mês, porque eu trabalho com internet e tal, né? E então era bastante complicado. E aí, eu pensei, caramba, agora, pô, eu vou ter que pagar R$ 10 por giga, é o preço que tá lá, né? Depois que eu descobri, é muita coisa, cara. Então aí deu um medo. Né, tipo, aí ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Eu perguntei para um monte de gente, entrei em grupos de Starlink de usuários, né, que tem barco, né, velejadores que tem Starlink, tem alguns grupos. Demorou um pouco para mim conseguir ser aceito lá e tal, não sei o que lá. E por fim eu tenho uma resposta do que vai acontecer. E, e vamos falar sobre essas mudanças. Tô vendo aqui que tem 126 pessoas agora, mas tá crescendo. 154, olha que pulo que deu. Antes de começar, será que tem alguma pergunta bacana aqui? Não, acho que estão. Boa noite. Libera o tamanho 4G, não sei. Tem algumas perguntas, mas depois vocês mandem perguntas que eu vou passar para vocês, mas agora eu vou falar basicamente assim o que está acontecendo.
Deixa eu trocar pra... Aqui. Bom, eles mudaram os planos e não tem mais o plano que eu tinha, que era residencial, ou standard, na verdade, que era um plano que você pagava R$ 250 mais impostos, que dá uns 300 reais, um pouco menos, e você poderia usar na sua casa, né? Esse é o normal para quem tem casa, e você podia pagar um adicional de portabilidade, que no final dava uns R$ 350, e você podia andar em todo o seu continente. Esse plano não existe mais. Agora existe o plano só o residencial, existe o Roam, ou então um plano móvel, né? Que dá mais ou menos o mesmo preço, é 280 mais impostos, que vai dar esses 300 e pouco. Só que ele não permite usar no mar. E aí, cara, eu fiquei com bastante medo de o que ia acontecer e tal, mas eu descobri o seguinte: não é bem assim. É assim, é o que eles falaram, mas tem uma diferença muito importante. Em primeiro lugar, de certa forma, é legal que eles agora descreveram claramente como é que eu uso em terra e no mar, que era uma coisa que ficava meio, assim, limitada. O plano marítimo que tinha antigamente, ele custava, quando foi lançado, cara, 10 mil por equipamento, 10 mil dólares por equipamento, um equipamento diferente, e 5 mil dólares por mês. Era completamente inviável, era muito mais assim para navios ou mega yachts, para quem pode, né, utilizar isso, era bastante caro. E agora há novos planos marítimos, há novos planos que acho que tem aqui esse plano cara, ainda não lembro como é que é, mas tem um que lá fora, não tem aqui no Brasil, é $250, e você tem 50 gigabytes de modo prioritário. A Starlink, ela divide assim o serviço em dois modos: o best effort, né, que seja o melhor possível, e o prioritário. No prioritário, eles meio que garantem que você vai ter uma velocidade X, mesmo que aquela região esteja muita gente, eles priorizam a sua internet para que você tenha a velocidade que eles te venderam. No modo, né, de melhor esforço, best effort, não me lembro como é que eles colocam, né, o não prioritário, se houver disponibilidade, você vai usar aquela velocidade. E na real, esse é o formato que a gente vem usando até agora, porque no nosso modo residencial com portabilidade, a gente só tinha prioridade na nossa região onde a gente estava, que era na Praia do Flamengo, ali quando a gente comprou a Starlink. Então, esse modo não prioritário não é um grande problema, a gente não tem usado com prioridade e tem sido super bom, velocidades de 200 MB de download. Houve alguma confusão que quando trocaram durante alguns dias, eles falaram que no modo marítimo você só ia ter 1 mega de upload e download acabando esse modo prioritário, mas isso realmente houve essa declaração, mas não há mais. Hoje, se você procurar o site da Starlink, tem essa declaração, você só não está no modo prioritário. E aí eu descobri uma outra coisa, que o meu medo é assim, ó, tudo bem, vou trocar para o modo móvel, né? Aqui tem... Deixa eu ver, eu vou trocar aqui pro Safari. Aqui, isso aqui já é o sorteio, preparando o sorteio. Mas vamos voltar aqui à minha conta. Né? Você pode ver que eu troquei já para esse mobile regional. Existem dois modos, né? O mobile regional, que custa 280 por mês, mas permite eu andar somente dentro do meu continente, que por enquanto está ótimo, né, na América do Sul. E quando eu for pro mar, eu tenho que ligar o modo prioritário, que custa R$10,26. Não lembro se eu falei o valor certo é esse aqui, R$10,26 por gigabyte. Só quando eu não tiver em terra. Só que aí eu me pergunto assim, ó, agora que eu tô na Urca, tá, eu tô ancorado aqui, mas eu tô no bairro da Urca e tô dentro de uma baía, isso é considerado oceano? Porque eles não falam exatamente mar ou terra, eles falam oceano ou offshore, né? E assim, offshore, poxa, isso é considerado tipo quando é mais de 12 milhas fora da costa, entende? Não sei se tem uma definição exata, mas quando me falam offshore, eu penso nisso, sabe? E aí eu consegui descobrir essa definição e é bem interessante. Na verdade, a Starlink considera Terra enquanto está dentro desses hexágonos, né? Ele é formado, tá meio serrilhado, mas é formado por hexágonos, cada um desses pontos aqui. Vou mostrar, por exemplo, aqui a Fernanda de Noronha, que faz parte, ó, é um hexágono aqui de serviço
e ele tá incluído, tipo, se você estiver dentro desse hexágono, mesmo sendo em Fernando de Noronha, você tá em terra. E mesmo estando no veleiro, você pode usar o serviço como se fosse em terra, não precisa pagar nada a mais. O trajeto, por exemplo, até lá, aí sim, né? Esses 2, 3 dias, você tem que pagar 10,26, né? R$ 10 e pouco por gigabyte. O que, cara, olha, por uma. Ainda é a internet no mar mais barata que existe, né? O Iridium Go, outras opções são muito mais caras. É o preço meio que de uma internet 4G cara, assim, né? Mas, poxa, mesmo a gente que mora a bordo e vem se deslocando um monte, quantas vezes por ano você faz esse tipo de. Quantos dias por ano você faz esse tipo de viagem? Não são muitos dias. E quando você faz uma travessia dessas, cara, é difícil você usar muita internet também. Se for assistir filme no meio da travessia, você pode baixar antes, entende? Então, assim, é uma mudança que eu gostei pra caramba? Não. Mas poderia ser pior e, de certa forma, acaba assim, ó, deixando claro que a gente pode usar esse serviço no mar e deixando mais às claras as coisas, né? Aqui tem, por exemplo, a Baía da Ilha Grande. Pode ser meio ruim de ver por causa do... Tá meio bem claro, assim, tá bem sutil, né, o mapa aqui. Mas toda a Baía da Ilha Grande tá fora. Eu saí porque, assim, eu saí aqui da Ilha Grande, e aí aqui tem uma área militar que eu tenho que cruzar por fora, aqui eu devo ter cruzado fora dessa linha, aí aqui voltei, e aqui com certeza eu cruzei fora dessa linha, e aí depois entrei aqui dentro. Então foi por pouco tempo que eu saí, e tudo deu certo. E aí, tipo, aqui, ó, eu tinha separado, mas vou procurar de novo. Onde é que eu descobri essa oficialmente, que não tava aqui, mas eles colocaram, não, land versus, aqui. What areas are considered land versus ocean? Né? Qual áreas são consideradas terra versus oceano? E, ó, terra. Todas as áreas marcadas como available, né, disponível, lista de espera ou em breve, nesse mapa que a gente estava olhando, né, são consideradas terra, né? Então, tipo, aqui fala mais uma coisa, tal, né? Tipo, e o oceano são todas as áreas que estão em preto naquele mapa, né? Tá. Então, parece que até onde sei não, até onde se sabe, tá tudo ok usando aqui. Dia 9 tá marcado pra ver essa mudança, né? E que então, teoricamente, eu vou ter certeza, assim, né? Mas é o que todo mundo tá falando lá fora, em vários, né? Acho que essa definição ali também acaba com essa incerteza. E me deixou mais tranquilo. Senão eu já tava pensando, cara, não sei o que eu vou fazer. Tipo, já vou voltar pro 4G, não sei o que lá, porque ficaria muito, muito caro, né? Eu vejo que o que eu tá um pouquinho mais, tá um pouquinho ruim. Tá indo bem o vídeo aí? Tranquilo? Beleza. Vamos ver perguntas. Quem tem perguntas aqui sobre a Starlink? O Ricardo só comentou aqui, ó, não dá pra ver direito a definição do mapa, o limite do continente onde será cobrado. É verdade, cara, porque eu imaginava isso porque no site tá muito sutil, assim, né? E eu imaginei passando pela transmissão, mas, poxa, eu vou botar o link depois na descrição. Deixa eu ver se não dá pra ver o link daqui, ó. É muito fácil, starlink.com, né, www.starlink.com/map, né, M-A-P. Colocando isso, você já sabe já sabe como é que é. Vamos ver aqui mais perguntas. Você está fazendo live pela Starlink? Sim, estou fazendo a live pela Starlink. Espero que esteja bom. Acho que deu uma falhadinha em algum momento.
Mas geralmente funciona super bem. O que mais? Corado vai funcionar do mesmo jeito, o Nomad Sales falou. É isso aí. Mas assim, causou comoção, cara. Tem velejador em tudo que é lado, botando. Tem um grupo lá que eu faço parte agora que é Sailboat Owners that use Starlink, uma coisa assim. Tava todo mundo apavorado e cheio de dúvidas, né? E aí, bom, isso aí deu uma esclarecida, eu soube agora, e como eu fiz tanto a propaganda de graça para o Starlink, né? Mas porque eu acho que realmente é alguma coisa que é importante, que muda a vida para um monte de gente. Eu achei meio que fiquei meio na obrigação assim de dividir essa dor, e também quando achei uma solução, né, com os apoiadores, eu conversei bastante e eu achei que, puxa, precisava fazer alguma coisa e deixar todo mundo mais tranquilo, né? O Wesley TI aqui. Caraca, que loucura, o cara tá fazendo live dentro de um barco. Sim, sim, Wesley. E aqui. Cheguei agora na live, queria saber se a cobrança só é feita se eu comprar antes do pacote. Desculpa, José Vilela. Cheguei agora na live, queria saber se a cobrança só é feita se eu comprar antes o pacote por oceano, ou se eu usar no oceano ele cobra direto. Você precisa habilitar aquela opção ali do Mobile Priority, e ele deixa você acessar os sites da Starlink, mesmo que você já esteja no oceano, e aí você pode ligar e desligar. E aí a cobrança vem. A cobrança vem depois, tá? É, Qual é mais ou menos a distância do continente para a área que vai ser cobrada? Então, depende daqueles hexágonos ali, mas eu diria, cara, que é uma coisa entre assim 2 e 10 milhas, porque às vezes tem uns hexágonos que estão bem na pontinha, assim, não dá para dizer uma distância fixa, sabe? Como você instalou no veleiro, ou você deixa ela só na base que vem com a antena? Eu comprei a primeira versão da antena, comprei usada inclusive, e eu fiz um suporte que fica preso a braçadeiras na parte de trás do veleiro ali. Passei o cabo e liguei no meu inversor, que é 110, e é o que eu tenho usado. Já precisou fazer algum tipo de manutenção no sistema da Starlink? Como faz se der problemas e estiver no alto mar? Cara, não fiz nenhuma manutenção, dou uma limpadinha nela ali, só. Teve essa instalação, não dá pra chamar de manutenção. E, cara, ela funciona. Se der problema em alto mar, cara, na real eu vou fazer o que eu fazia antes, fico sem internet. Até conseguir de novo. E se precisar fazer alguma manutenção, pode ser, mas, cara, super resistente, funciona super bem, sem problema. O Maurício falou, tudo jóia? Tudo jóia, cara. Aqui, onde vocês estão nesse momento? Estamos no Rio de Janeiro. E ó, o que vai acontecer se sair da área coberta sem habilitar o botão? Pergunta o Renato Cavalieri. E aí, meu? Vão cortar o sinal ou simplesmente cobrar no próximo mês? Vão cortar. Se tiver desligado, aquele botãozinho, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu voltar pra cá. Vou voltar pra configuração, ó. Se tiver desligado esse botão, como está agora, vai cortar o serviço. Mas você vai conseguir acessar esse site, vai ser o único site que vai funcionar, provavelmente, o da Starlink, e você vai poder ligar mesmo depois que cortarem. E aí você pode, pelo que eu entendi, né, porque a qualquer momento você pode ligar e desligar, você pode, por exemplo, assim, ó, tá navegando, não quer gastar, e pô, vou dar uma olhadinha nas notícias, vou com a família e tal, mandar umas mensagens pra dizer que tá tudo bem, vou acessar a previsão do tempo, baixar uns filmes aí vai gastar uma grana, mas pode. E aí vou depois desligar e seguir viagem. Tudo bem, e vai ser cobrado só, se você gastou 1 GB, vai ser cobrado R$10 Uma live na travessia. e 26. Dá pra fazer uma live na travessia, vai sair mais caro, se eu fizer uma live na travessia, cara, saibam que eu tô gastando dinheiro e dê umas moedinhas pra mim pra ajudar a pagar a live aí no chat. Mas né, se for o caso, vai acontecer, acho que vai acontecer não tão frequentemente, mas, né, vai depender de vocês ajudarem, brincando, mas ajuda. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que a Starlink deve criar algum meio de identificar navios para veleiros. Seria através de quantos estão conectados?
Eu tenho 500 MB em casa com fibra e comprei um Starlink e tem batido seus 250 MB. Pô, cara, é que... Por que eles têm dificuldade de precificar, eu acho isso aí? Porque a internet para navio, cara, sempre foi muito caro. Tipo assim, $30.000 por uma conexão que não é igual da Starlink. E aí, ao mesmo tempo, cara, um monte de gente pegou residencial como eu e saiu e vê que funciona, entende? Assim, então, funciona. Então não dá pra dizer que é tecnicamente impossível, não dá. Mas ao mesmo tempo eles não querem perder a grana grande que é de ser um produto, cara, que é muito melhor e mais rápido do que está disponível ali, que é cobrado um monte de dinheiro. Então acho que eles estão tentando achar formas de precificar e cobrar bastante dos veleiros, dos barcos, né, grandes e corporativos e tal, e menos dos veleiros. E entendo, né? Mas a gente fica preocupado de ser esmagado no meio dessa guerra aí, porque a Starlink abre realmente, cara, muitas portas para educação das crianças, né, que moram a bordo, para as pessoas que trabalham a bordo, para segurança no mar de pequenos veleiros. Então, cara, eu vou te falar que se, né, é isso aí, cara, tá razoável. Tá razoável, assim. Acho que foi um equilíbrio bom. O Caio Conceição perguntou aqui: é bom desativar o servo motor ou desabilitar a autocalibração? No meu caso, o servo motor, como aconteceu em outros barcos também que eu li lá fora, estragou sozinho. Então aí ele fica paradinho lá e, cara, começou a funcionar melhor. E eu acho que. Não sei, mas eu não sei se teria coragem se pegasse uma antena agora danificá-la de propósito, assim. Não sei. É... Ó, Starlink é interessante para quem vive viajando e em terra também. Estou super interessado, Maurício. Bacana, Maurício. O Cláudio Rodrigues não pensou em colocar um transformador 12 volts para 48 e alimentar a antena direto sem usar inversor? Cara, já vi essa solução várias vezes, o pessoal colocando, mas pô, eu fico com um pouco de receio de fazer isso, cara, de usar alguma coisa que não, eu sei que gasta mais, o meu inversor, né, como a Maria, vai gastar 1 ampere só para ficar ligado, mais ou menos, e mais 10% de tudo que ele gastar, é... e essa link gasta bastante, gasta 4 ampere de energia, né, por hora, e, pô, para um veleiro isso é bastante. Mas, pô, usar um negócio que não é recomendado, aí se queimar esse lance, aí eu tenho que montar. Sabe assim, eu prefiro gastar um pouco de energia e usar uma coisa aprovada, né? Mas adoraria que eles fizessem uma versão oficial que fosse 12 volts. Pra mim ia ser muito legal. O Renato Cavaleiro falou: até que a mudança não foi tão má assim. E concorda aí, cara, meu amigo. Aliás, um abração, saudade aí. Por que vocês não. Como é o funcionamento da internet como quando se navega? O Jadson Soares colocou. Pô, é muito bom, cara. E antes de eu fazer o suporte aqui, eu tinha colocado a antena entre almofadas dentro do doghouse, que é uma capinha que tem na entrada aqui, amarrei com os cabos para não cair, para ficar seguro. E mesmo assim funcionou, cara. Então, assim, e às vezes navegava, ficava quase apontando para o horizonte, mesmo assim funcionou. Então é muito bom, é excelente. É... O Alexandre ADV que só sei que vai doer e vai ser no bolso. Cara, então, eu não sei se você viu o início anterior, mas parece que não, cara. Parece que agora eles oficializaram do jeito que, na verdade, a gente não vai gastar muito mais do que já gastava, assim, porque só vai mudar quando a gente fazer uma travessia mesmo que vai se afastar bastante de terra. Então, não vejo isso não. Ricardo Martins mandou R$ 10, cara, muito obrigado mesmo. Já ajuda a fazer a próxima live, quando a gente tiver que pagar já dá 1 giga. Quantos graus balançou o mastro... Ah, que... Vamos ver o que outras perguntas tem aqui. Deixa eu ver aqui.
Mandem mais perguntas aí, pessoal. Mandem mais perguntas. A imagem tá travando, o Denis falou. Cara. Acho que eu botei um bitrate muito alto lá. Marcar encontro aqui no Rio de Janeiro. Marcar encontro no Rio de Janeiro, com certeza, cara. Temos que na mureta aqui marcar. Eu vou no grupo dos apoiadores lá, vou botar assim que puder esse encontro. Aqui o Marcelo Brochini, 10,90. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Fala, Adriano. A Starlink está igual prova de supermercado. Depois que toma gosto, tem que pagar muito para continuar comendo. Cara, mas eu acho que não mudou muito. Adriano, junta a grana e dá uma olhada no Garcia Explorer 42. Caraca, tem que juntar muita grana, cara. Aqui o Helmut Becker. Visite o hangar da Universidade da Ilha do Fundão. Tem vários projetos legais, como por exemplo a competição de barcos solares. Caraca, o hangar fica na Baía de Guanaguara, dá pra chegar de barco. Pô, Helmut, seria fantástico. Ia ser legal, como é um negócio da universidade, né? Provavelmente seria legal ter o contato de alguém lá pra ver isso. E chegar ancorando seria muito bom. Eu não sei como é que é pra ancorar lá, nunca ancorei. No mapa cita países e o Brasil não faz parte deles. Não, cara, faz sim. Eu não sei o que você viu aí. Deixa eu ver, deixa eu voltar lá pra cá, ó. O Brasil tá aqui, ó. Gigantão. Eu acho que você não tá vendo a mesma coisa que eu. Você não tá no mapa. Você tá vendo outra coisa. Tá vendo. Eu já sei o que aconteceu. Você, na verdade, não tá vendo esse mapa aqui. E você tá vendo a versão marítima. O plano marítimo que realmente não existe no Brasil. É isso que você tá confundindo. Tá? Mas eu não tenho a versão marítima. Eu tenho a versão móvel. E quando eu parto para o mar aberto, onde não está fora dessas áreas aqui, eu vou precisar, agora a partir de dia 9, habilitar esse High Priority e pagar a parte, o que eu usar lá fora, R$10,26 por giga. Mas aqui, dentro dessas áreas que estão em azul claro e azul escuro, em qualquer tom de azul aqui, eu não preciso pagar nenhum adicional. Inclusive aqui, cara, tô vendo que até ali, longe ali, acho que deve ser Assunção, sei lá, até aqui, pra cima de Fernando Noronha ali, tem um, tem um lugar muito, muito bacana. Vamos ver aqui o que mais tem aqui de comentários e perguntas. Pô, muito obrigado aí, o Lázaro Cardoso Pereira, valeu mesmo, cara, obrigadão mesmo. Vem cá. O Jadson Soares. Jovem, você pretende passar para Salvador e ficar... Muito obrigado pelo jovem, muito obrigado. Você pretende ficar para Salvador e ficar ancorado por um tempo? Sim, eu pretendo, assim, ficar um ano na Bahia, não em Salvador, mas também em Cabamu e vários lugares, porque a Bahia, pô, eu acho que é a maior litoral do Brasil, será? Talvez algum estado do norte que eu não esteja me ligando, mas com certeza um dos maiores e com muitos lugares para entrar e, pô, Bahia certamente ficar um tempão. Já testou a Starlink? Desculpa, já testou a Starlink em alto mar, bem distante da costa? Cara, eu testei tipo, próximo de 20 milhas da costa. Mas outras pessoas já testaram a 500 milhas da costa e agora a Starlink vende, né, dizendo que funciona em qualquer lugar do planeta. Então ela funciona agora, ainda mais agora ficou mais claro com esse plano aí, que funciona em qualquer lugar. O Cláudio perguntou se tem como colocar repetidora nessa antena. Tem sim, de Wi-Fi, você diz, né? Tem sim. Qual o valor da mensalidade e contributos da Starlink? Dá uns R$350. Que para algumas pessoas é muito, mas para quem mora a bordo, cara, tá pagando 4G e usa bastante, eu já pagava isso no 4G. E tinha só 300 GB para usar. Agora tenho ilimitado. O Odemir Gonçalves falando para entrar na Marítima, não tem no Brasil na Marítima, não tem no Brasil a Marítima e, pô, a gente como fica a maior parte do tempo ancorado e às vezes faz uma travessia, eu não sei se vai valer a pena a Marítima. Talvez quando visitar lugares que realmente não tem muito serviço, tipo assim, imagina que na Polinésia, algum lugar, será que tem? Tipo, deixa eu ver aqui, ó,
Vamos trocar pro mapa lá pra ver. De repente até tem, cara. E aí nem precisa... Ó, pô, Ilha de Páscoa tem... Ó, aqui, ó, todas essas ilhazinhas na Polinésia, longe pra caramba tem, ó. Tem alguns que não, ó. Talvez uns atóis mais separados, tá vendo? E nesses aqui o marítimo faria diferença sem dúvida, né? Porque seria mais barato no pacote. Mas fora isso, cara, não há necessidade, ó. Quase todo mundo já tem essas áreas azuis onde pode usar, ó. São raros os pontos. Pô, aqui, pelo jeito, um país da África só que não, né? Desculpa, eu tô mexendo muito rápido, né? E também, pô, Irã, Afeganistão, Síria, mas aí deve ser por questões políticas também, né? Então, sei lá, no momento não me sinto muito achando que vale a pena pegar a versão marítima, ainda porque já tem essa questão oficial de que você pode optar por quando você quiser, né? Já, ó, o J. Capraro falou que já estão usando nos navios de offshore e cabotagem. Ah, que massa, cara, porque, pô, mais legal ficar em contato com a família direto, né? Lázaro Cardoso Pereira mandou 5,50, valeu, cara. A Bianca Menezes Imóveis mostra a lua. Não dá pra mostrar a lua lá? Não sei. Caramba, cara, tem, ó, pô, o Rodin Fest mandou R$ 55. Muito, muito obrigado mesmo, cara. Valeu muito. Vocês vão fazer alguma passagem oceânica? Se você diz assim, uma travessia oceânica, assim, sim, no futuro, mas não tem data ainda para quando isso vai acontecer. Pretendo ir a Brolhos? Certamente. Pretendo ficar, tipo, quanto tempo a meteorologia deixar seguro em Abrolhos e trabalhar de lá. Vou até gastar... lá não cobre, né? Vou até botar um dinheirinho lá pra usar Starlink de lá, cara. Sei lá, alguns gigas, assim, porque quero muito. Abrolhos é demais. Nunca fui, mas sei que é. Não desisto, vou vender metade da minha casa e comprar um catamarã. Vou viver a bordo. Massa, cara. Ó, aqui, ó, o BS mandou $20, R$19,99. Muito, muito, muito obrigado, cara. Parabéns a vocês. Também tem Starlink aqui na Flórida, vou instalar no meu veleiro. Obrigado pela informação. Abraços, Ruben. Valeu, cara, valeu. Pô, eu senti que era importante. Aliás, a Ana Lívia, que me lembrou, faz uma live disso que é importante. E foi mesmo. Eu ia fazer um story e tal, né? Mas ó, acompanho o canal há alguns meses e excelente trabalho, André Correia. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. O equipamento é um roteador Wi-Fi, você precisa acessar um access point. Não, assim, a Starlink vem antena e vem. Agora não vem igual a minha, mas vem um aparelho que é fonte para Starlink e que já gera um Wi-Fi. E na minha tem uma saída de rede, que você pode botar um outro roteador. Na versão nova você tem que comprar opcionalzinho que sai um cabinho para ter um equipamento de rede, aí você, né, coloca, né? E acho que você pode fazer por duplicar o Wi-Fi também. Realmente eu não sei, não tenho experiência. Sei como é que é isso, mas não sei se funciona com a Starlink ou não. Cadê? Que mais? Maravilha. Acho que tinha uma pergunta aqui que eu queria falar, tipo, que alguém perguntou. Não. Daqui a pouco eu respondo mais algumas perguntas. Então eu vou fazer agora uma coisa para os apoiadores do Hashtag Sal, que apoiam a gente todo mês lá no Apoia-se. E eu vou sortear. Vão ter 3 sorteios, cara. É um negócio muito massa isso que vai acontecer. Eu vou sortear primeiro aqui, ó. Já deixei pronto. Esse aqui é um Day Charter com veleiro pedalinho. Procurem aí no Instagram, veleiro pedalinho. Tem histórias muito legais, é um cara muito bacana de conviver. E é um Day Charter em Paraty, onde ele tá, né? Com o novo veleiro que ele tá usando agora. E eu vou sortear agora. Vou apertar esse botão e o sorteando já vai fazer aqui um sorteio. Ai, eu sempre fico nervoso essa hora lá. 3, 2, 1. André, deve ser que deu um problema aqui, mas André Luiz Souza Oliveira. Parabéns, cara. Eu vou depois postar lá no... fazer um story, né? Não, story não, desculpa, postar lá no grupo dos apoiadores, né? Onde a galera que é apoiadora, o pessoal que é apoiador também fez um formulário lá pra poder concorrer.
E demais, cara, demais. Parabéns. E eu vou mandar pro pedalinho também que foi você que ganhou. E agora vamos sortear mochilas do Hashtag Sal. Vou botar aqui, são 2 mochilas. Vão sair 2 nomes aqui de ganhadores de mochilas do Hashtag Sal. Estão muito legais essas mochilas. Mas eu também preciso falar o seguinte. Não, vou falar depois. Mas eu vou sortear agora lá. 3, 2, 1. André Lupe de Siqueira e Newton Pantose de Souza. Parabéns, vocês ganharam mochilas. E se você não ganhou uma mochila, cara, assim, se apoiador não ganhou uma mochila, pô, vamos ver se depois a gente faz de novo. E, bom, na verdade, todo mundo que não ganhou uma mochila gostaria da mochila do Hashtag Sal, que são muito legais. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu guardar esses nomes aqui. E vou mostrar aqui, ó. A Biro Design. Tem mochilas muito legais do Hashtag Sal. E se você não comprou ainda, pense em comprar. São muito legais. Eles são estanques. A prova d'água funciona até com... Funciona... deixa eu tirar isso aqui e tal. Funciona até como boia se você cair na água. E se estiver andando na chuva também, ó, você fecha ali aquele... Enrola ali, ó. E é completamente estanque. Não sai nem ar. Tem vários formatos. E também... Pô, tem aqui porta-copo do Hashtag Sal, tem outros tipos de mochila maravilhosa que são com lugares por onde a gente passou, ó. São mochilas muito lindas também, muito bacanas. Tem as mochilinhas mais baratas também, que gostosas pra caramba pra ir pra praia, tipo essas aqui, ó. Eu acho muito massa. Então, demais, meu. Fiquei muito feliz dessa live. Eu achei que foi muito útil para muita gente, eu espero, né? Humildemente espero. E muito legal falar com vocês. Obrigado por todos os apoios. E eu vou responder mais algumas perguntinhas aqui, né? Vamos ver o que tem. O Leandro Carvalho, trabalho embarcado, já estamos usando também essa internet. Que massa, cara. Eu sabia aqui rapidamente ia trocar. Eu sei que tem barcos que tem um contrato muito antigo, assim, contrato antigo não, um contrato que ainda está vigente e talvez continue um tempo com a outra, né? E também as outras empresas devem, eu acho que fazer alguma coisa também. Já deve ter feito pra valer a pena, né? Ó, o Senin Edmar virou novo membro. Muito, muito obrigado, cara. Vamos ver aqui, peraí, mais perguntas. Boa noite, Adriano. Você tem ou já teve problemas com a qualidade da Starlink? Não, cara. De serviço, assim, ó. Quando chove muito forte, às vezes durante alguns segundos... que tá intensa a chuva ali, já teve problema, mas eu acho que era mais água acumulada na antena, assim, ali, do que outra coisa. E acontece de durante 1 segundo ou 2 parar, mas logo já volta. Mas é coisa que acontecia no meu 4G também, eu acho que até mais, cara. Por exemplo, a gente gosta de jogar aqui Call of Duty Mobile, um joguinho, né? E quando a gente tinha 4G dava problema pra caramba, e agora não dá mais. A latência é muito boa também, 20 milissegundos, chega a dar 30, 20 milissegundos. Então não... Você acha que... O Juan Colchete, você acha que o Tesla Phone vai ter acesso ao Starlink do mar? Cara, eu gostaria de checar melhor, assim, mas eu tenho quase certeza que o Tesla Phone não existe, cara. É um rumor e que a Tesla já desmentiu. Que, na verdade, foi um artista que fez como seria um telefone da Tesla, e isso foi publicado em um monte de lugar, a pessoa replicando, mas eu me desculpe mesmo se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza disso. Qual a capacidade das baterias necessárias para suportar Starlink, placas solares também? Tem ideia que consome muitos watts? Sim, consome. Por volta de 44 watts, dá uns 4 amperes em 12 volts, né? Cara, bom, tudo depende se você tem geladeira instalada ou não, quanto você gasta com outras coisas, né? E, por exemplo, se você tem bastante placa solar e pouca bateria, você vai tentar usar mais de dia e desligar de noite. Vou te falar o que eu faço e como tem sido. Eu tenho aqui 240 amperes de baterias, mas de lítio, de ferro fosfato lítio, que eu posso usar até 85% da capacidade dela sem estragar. Quanto a bateria de chumbo, você só pode usar 25% da capacidade nominal dela sem estragar, né? Então é bem diferente. E eu uso, acordo, tomo café, se eu tiver num lugar que não tem 4G eu já ligo e tal, e ligo lá pelas 9, 10 da manhã, e se não tiver outra internet antes,
e desligo de noite, lá tipo umas 2 da manhã, 1 da manhã, né? Você pode botar isso automático nela. E funciona bem, dias de sol, tranquilo. Quando fica muito nublado, aí falta, né? Mas não por culpa da... Aí tem que ligar um gerador, tipo 1 hora ou 2, né? Depois de um tempo assim. Mas com isso funciona super bem. Você não precisa ficar também o dia inteiro ligado, né? Assim, você pode usar um pouco 4G e quando tiver num lugar ir gerenciando isso, né? É, então, precisa de um inversor também, né? Mas quase qualquer inversor aguenta isso, né? Olha lá o Caio, novo membro no canal. Muito obrigado, cara. E... Deixa eu ver... Que mais? Que mais? Cheguei atrasado, tô perdido. Starlink é principal é o principal da minha ida para morar no aborto. Sem ela complica. Cara, dá uma olhada no vídeo. Mudou, mas não vai impedir o seu sonho. Não sei qual é o seu sonho, mas imagino que para sonho da 99,9% dos velejadores não vai. Só tem que ficar ligado lá no início do vídeo e ver como funciona e fazer da melhor forma possível. Fala, Adriano, conhece algum estaleiro para montar um projeto do Cabinho? Pô, tem os Franzen, que não sei se estão fazendo agora, tem o Manolo, né, que é o clássico, né, ele faz, acho que o Samoa 36, Barcão, mas tem muitos outros, Estaleiro Ilhaçu, me lembro, tem um monte, tô sendo injusto de falar outros bons estaleiros que montam também, porque eu não vou me lembrar aqui na hora. A hora que o Becker mandou uma pergunta sobre entrar em contato com você para combinar a visita no fundão, o Derek Nina falou: pô, manda uma mensagem para mim no Instagram privada que a gente combina lá. Ou deixa seu e-mail nos comentários. Aqui não, porque acho que não vou conseguir ver de novo. Olá. Eita, meu truto, boa noite, amores. Que mais? Quanta energia solar preciso para morar tranquilo a bordo? Depende do seu consumo. Eu tenho aqui 550 watts e tá bom, tá bacana. A maioria tem entre 300 e 700 watts. É o que a maioria que mora a bordo tem. E vai depender muito se você tem geladeira ou não, se você tem Starlink, se você tem freezer também, se você gasta pra caramba, né? Boa noite, o Eduardo Menezes. Dá pra ganhar dinheiro fabricando vela de veleiras? Bom, isso aí não tem a ver, né, com a coisa. Muita gente vive disso. Agora, se há mais espaço para isso e quanto precisa ter de conhecimento e como é que é entrar, eu realmente não sei, cara. Mas muita gente boa trabalha com isso, né? O Fábio, o Vicente, fala, meu amigo, eu ainda não sou membro, mas sigo você há muito tempo. Brigadão, cara, brigadão. O Adolfo Souza pergunta, qual operadora de 4G você usa? Cara, eu uso a Vivo, usava também quando não tinha Starlink, aí eu usava com uns cartões de 100 GB, aquele Vivo Box, e pagava acho que uns R$100 por 100 GB. Mas hoje, eu tenho o Vivo Easy, que é um pré-pago, você paga um cartão de crédito, assim, e aí quando eu compro bastante internet, porque não tem limite de tempo. Mas agora eu tenho usado cada vez menos, né? Starlink, às vezes uso também, claro, quando sai na rua e sei lá, às vezes de manhã eu quero só olhar o Twitter ou ver um site enquanto eu tô tomando café e às vezes as baterias não estão muito ainda, o sol não está muito forte e às vezes eu demoro um pouquinho para ligar Starlink, sabe? O Kleber, desculpa aqui, Kleber Coxa Roots, é isso? Pergunta, quando para João Pessoa? Pô, João Pessoa, queremos ir porque tem uma tia da Ana Lívia lá, inclusive, que mora lá perto. Ela já morou um tempinho lá, enquanto estudava. E certamente vamos, mas não sei dizer quando, cara. Ó, interessante aqui, ó. Baita pergunta. O Salomônicos perguntou: se você pudesse mandar uma mensagem para Elon Musk sobre a Starlink no Brasil, o que você perguntaria ou comentaria? Cara, ele é um cara que, obviamente, é um cara que pensa no lucro, os caras mais ricos do mundo, há pouco era o mais rico do mundo, né? E talvez volte daqui a pouco, não sei. Mas então ele pensa em lucrar com isso, e óbvio, é o que ele tem que fazer, né? Mas ao mesmo tempo, ele também é um cara que demonstra ser bastante assim ideológico, né, nas falas dele e tem uma vontade de marcar alguma coisa no seu tempo, né? Por exemplo, assim,
é o sonho de ir para Marte, ele coloca como a primeira coisa da empresa dele, né? E, claro, essa seria uma meta que marcaria a humanidade para sempre, né? Mas existe uma meta muito menor, muito menos importante, mas que exige muito menos esforço também, que é viabilizar a vida de várias famílias, cada vez mais, que moram a bordo e que precisam estudar, trabalhar, né? E ter um estilo de vida muito importante. E a Starlink não foi feita para isso exatamente, mas em parte sim, né? Se pensar que levar a internet para vários lugares. E nós não somos ricos e nós não somos aqueles iates incríveis que aparecem lá na propaganda da Starlink Marítima, e nós não somos também empresas perfuradoras de petróleo ou de transporte marítimo que têm condições de pagar $5.000 por mês. E eu peço que pense com carinho também em nós, né? Como usuários, né? Que é como quem tem uma casa, tem um barco para morar e tal, e tá sempre lutando com pouca grana e tal, e optou por esse estilo de vida. Não sei se ele se importa com isso ou não, mas se é pra me dar uma mensagem, a mensagem que eu dou é essa. Que mais aqui? O consumo de energia do nosso Starlink é de 1,3 amperes. Caraca, Márcio, qual é o modelo? Bom, 1,3 ampere a quantos volts? Isso é muito importante, né? Porque, tipo, pode ser que vocês trabalham com 48 em vez de 12 ou 12 volts. Aí, quantos watts? Se falar quantos watts é mais fácil de dizer. Por exemplo, em 110, né, cara, vai dar tipo 0,4 ampere, se eu fiz o cálculo certo. Vamos lá, que mais aqui? Qual o valor mensal que paga? Eu já falei no início, por volta de R$350. Cara, é isso aí. Carlos, boa noite, virei membro há um mês, estamos juntos e não se esquece, capitão. E não se esqueça, capitão, vento que venta cá, venta lá. Maravilha, pessoal. Acho que, tá aqui, o Márcio falou 24 volts. Então, em 24 volts, acho que vai dar isso por aí mesmo. Eu falei 4 amperes, às vezes dá um pouquinho menos, um pouquinho mais, ela dá uns pulos assim. Então por isso que na sua deu praticamente mais ou menos a metade do que na minha, porque a minha é 12 e a sua é 24 volts. Faz diferença, porque geralmente, né, tipo, a potência, né, os watts, digamos, dividido pela intensidade, pelos volts vai dar a amperagem. Não, falei, desculpa. A potência dividido pela tensão vai dar a intensidade. Né? Então, ou seja, os watts dividido pelos volts vai dar os amperes. Né? Tipo, se tiver um engenheiro eletricista aí, ele não vai deixar eu falar voltagem. Então, aqui, ó. Para ter acesso ao Telegram, basta fazer uma doação no Apoia-se? Sim, na hora que você faz uma doação no Apoia-se, aí. Tipo, mostrar aqui, ó. Não todo o caminho, mas. É um motivo nobre, então vou dar uma parada para mostrar isso. Aqui no Apoia-se, quando você faz uma doação, né, tipo aqui, apoiar agora, tipo, você vai receber uma mensagem com um post que mostra o endereço de todos os nossos grupos do WhatsApp. Eles andam meio lotados, mas parece que abriram mais vagas agora, não tenho certeza. Porque era só 256, só 512 pessoas, não, 256 por grupo, acho que agora pode mais. E no Telegram, onde a gente faz os sorteios, onde a gente concentra mais. Então, aí, entrando aqui, você vai ter acesso a um post que tem tem esse link. Voltando aqui e tal. Maravilha. Vinícius Bezerra. O Vinícius Bezerra mandou uma mensagem. Deixa eu ver qual é que é. Ele mandou. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. No caso de um sinistro acontecer, você acredita que a Starlink funciona com AIS para salvamento? Assim, ele tem condições de entrar em contato com qualquer lugar do oceano, né? Dependendo do plano que você tá e tal. Isso, sem dúvida nenhuma, tem um valor na segurança enorme. Mas
não dá para dizer que em qualquer momento, porque, por exemplo, assim, se tiver uma pane elétrica, não vai funcionar, né? Tipo, não vai ter eletricidade para isso, dependendo da pane. Se você tiver que abandonar o barco, não vai funcionar também. Então, aí nesse caso, um spot ou então um EPIRB talvez sejam mais úteis para você. Porque o spot, né, você leva o spot ou então a versão da Garmin também, né, que me foge o nome agora, tem até mais funcionalidades, muito bacana também, né, são serviços que você pode levar na mão e tal. E o EPIRB é um aparelho que tem uma bateria que dura muitos anos e tal, e quando você aciona ou entra em contato com a água, ele dispara um serviço de salvamento automático, né, em serviços diferentes. Não acho que a Starlink substitua isso, entende? Mas ela, de certa forma, substitui um telefone satelital, mas também o telefone satelital você consegue levar na mão, a Starlink não. Por causa disso, entende? O sistema funciona, mas são um pouco diferentes de vocês. Ó, a Starlink dura bem com uma bateria de 60 amperes no meu Marreco 16, cara, que massa. Cujo meu consumo é de 30 watts, placa de 50 watts. A placa de 50 watts será eficiente para aumentar. Será eficiente aumentar uma placa de 150? Claro, 150 é melhor, né? Pretende vir à região norte? Sim, cara. Inclusive entrar no Amazonas, não sei até onde. Mas sim, região norte iremos. Oi, Adriano, semana passada entrei no grupo de apoiadores, mas não encontrei esse caminho do Telegram. Pô, Maristela, manda uma mensagem pra mim lá, eu vou te mostrar, mas é bem fácil. Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu não sei se vocês vão conseguir. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou colar pra vocês no chat, eu não sei se vocês conseguem clicar e eu não sei se vai adiantar muito, mas eu tô mandando aqui ó, um link para vocês, que é o post no Apoia-se, onde vocês conseguem, acho que ó, aparece como link mesmo. Aqui vocês clicando, vocês já entram no Telegram se vocês estão logados no Apoia-se como apoiadores, né? A Starlink podia vir com bateria própria e placa solar, ela não dando mole. Cara, é que pô, tem que ser uma bateria, tipo, uma bateria de 40 watts não vai aguentar, né? Assim, tipo, 40 watts é numa situação extrema, ótima, né? No laboratório. Tem que ser uma placa solar de uns 200 watts, cara, para alimentar uma bateria, ainda mais pra noite. Se desse, de 200. Então seria meio grande, seria caro. Talvez fosse melhor fazer separado mesmo, né? Assim, tipo. O problema é que a dificuldade é assim, ó. Quando você fala com o celular, você precisa de um quarto de watts, sei lá, para falar com uma antena que está a 6 km, quando muito. Um satélite dessa link é bem próximo, mas mesmo assim é a 500 km de distância. Você tem que atravessar muito mais a atmosfera e distância. Então sempre vai gastar um pouco mais de potência do que um celular. A tecnologia vai evoluir, espero que gaste cada vez menos. As antenas podem melhorar, mas ele sempre vai gastar mais que um celular, é quase certo isso. Rafael Pedra falando que por que Starlink vai parar? Não, por que Starlink vai... não é que ela vai parar, tá? Não vai parar, de forma alguma. Mas mudou para quem usa no mar. É melhor, agora não vou explicar tudo de novo, é melhor você voltar para o início do vídeo, porque é uma conversa longa. Bacana, pessoal. Acho que agora já falamos bastante. É hora de encerrar, já estou falando há bastante tempo e vocês já devem estar cansados de me ver. Pô, uma galera entrou, cara, já está com 3 mil visualizações. Fiquei muito feliz, sinal de que realmente foi muito útil para muita gente isso. Então, muito bom. Então, antes que eu comece a ficar aqui me sofismando muito e ficando muito tempo falando sem parar, eu vou dar tchau pra vocês. Muito obrigado. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado a todo mundo que ajudou. E mais obrigado a todo mundo que tá aqui assistindo e vendo isso. Fico feliz se serviu para quem pretende um dia morar a bordo ou para quem usa a Starlink de alguma outra maneira, apesar de ser bem específico para quem usa no mar. Tá bom?
Até mais, que deu uma fome agora. Começar a fazer uma janta. E até mais.